1 Tessalonicenses capítulo 4. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Amém? E todos nós, a gente vem para a reunião aqui cheio de lutas, né? E é normal, né? Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tive bastante aflições e lutas, mas também tive muitas respostas de Deus essa semana. Essa semana Deus resolveu, pela sua graça, assim, exatamente duas coisas que eu pedi, exatamente Ele tem dado e Ele deu. Assim, respostas relâmpagos. Às vezes Deus dá para a gente respostas relâmpagas, ou não? Às vezes Ele diz, é preciso esperar. E às vezes Ele diz também, não. A gente tem que continuar adorando quando temos o sim, quando temos o espere e como temos o não. Porque quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não, né? E quando Deus diz não também, não há como ninguém dizer sim para nós. Amém, irmãos? Então eu espero que vocês tenham sido fortalecidos pelo Senhor. Tenham, como eu disse aqui, agora ainda há pouco, tenham buscado o Senhor nas suas casas. Vou tirar aqui. Tenham orado ao Senhor e buscado ao Senhor. Todos os dias a gente precisa separar um tempo para buscar o Senhor. Eu vou começar a falar de vez em quando para os irmãos aqui sobre uma sigla chamada TTSD. Falar comigo? T de tatu, S, D. Vamos falar junto? TSD. Então, tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. É importante, é fundamental que possamos nos reunir, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Mas é importante também que você feche a porta do teu quarto, como Jesus disse, entre lá e em secreto ore. É tempo a sós com Deus, não chama ninguém para orar. Eu tenho meu tempo a sós com Deus, eu não chamo a Gleice para orar comigo. Às vezes eu chamo ela para orar comigo em outros momentos. Mas é você e Deus. Então tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo de adoração, de oração, de louvor. Cantem canções ao Senhor, põe uma música, né? Agora a gente tem tanto recurso como na internet, no YouTube. Põe uma música e declara aquela canção, adore a Deus, fale das suas dúvidas, das suas lutas, dos seus questionamentos, reclame também ali, clame e diga para Ele que você não está entendendo, abra o coração, adore e Ele vai falar com você. A palavra de Jesus diz assim, quando fazemos isso, em secreto Ele vai nos dizer, vai nos falar. Então tenha o tempo a sós com Deus, porque isso, quando eu tenho tempo a sós com Deus todos os dias, e assim eu vou na reunião domingo, ou quando que os irmãos nas suas igrejas, é diferente, porque não é a reunião, não vai ser a primeira vez que eu vou ouvir a palavra, e a primeira vez que eu ouvir um cântico, ou a primeira vez que eu vou orar, porque talvez, não sei, né? Mas talvez alguns venham para cá, e a única hora que ele escuta a palavra é na hora que o pastor prega, a única hora que ele canta é no dia da igreja, a única hora que ele ora é a oração que é feita na igreja, e não é assim que Deus quer. Então busque a Deus intensamente. Nós estamos vivendo os últimos dias e vamos falar um pouco sobre isso, e hoje eu escolhi esse texto. Eu vou falar mais algumas vezes nele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 18. Amém? Amém. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que encontro maravilhoso, né? Olha o que o texto diz no versículo 17: estaremos para sempre, 17, o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você tem certeza que estará com o Senhor na eternidade? Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus e nasceram de novo estarão com Ele na eternidade. O Paulo diz aqui, irmãos, que nós teremos esse encontro nos ares com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. No versículo de número 13, ele fala que a gente não deve ser ignorante, não ignorarmos. Olha o versículo 13 que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui não está xingando ninguém não, né? Está dizendo que a gente não pode, a gente precisa entender e a gente precisa não ignorar a respeito dos que dormem. Ele está dizendo aqui que aqueles que morrem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro no dia do juízo, ou seja, o Senhor voltará, os mortos serão ressuscitados, aqueles que estiverem porventura vivos, os seus corpos serão transformados e eles serão levados com o Senhor nos ares. Então Paulo deixa claro aqui que a igreja deveria se consolar com o fato de que aquele que morreu em Cristo, ele vai ser transformado primeiro que nós. Ele vai ser ressuscitado primeiro que nós. Quando Jesus voltar, então, todos aqueles entes queridos que nós tínhamos, que de fato estavam em Cristo, ressuscitarão primeiro. E se você estiver vivo, você será transformado e levado também para a glória. Eu peguei aqui uma ideia diferente do que talvez eu mesmo quisesse falar nesse texto, e de que talvez você esperasse que eu falasse nesse texto, porque quando eu estava lendo esse texto para meditar com os irmãos, o que mais me chamou a atenção, embora todo o texto seja importante, é o versículo 18. Dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E fiquei no meu coração pensando sobre isso, que o que nós precisamos hoje, as pessoas estão desesperadas, e elas precisam ser consoladas. Há muita gente sofrendo, há muita gente desesperada, e elas precisam ser consoladas com estas palavras. Só a palavra de Deus é que de fato consola o coração do homem. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que eles deviam então consolar uns aos outros com essa palavra. Irmãos, nesses últimos dias, e nós estamos prestes para viver os últimos dias, nós teremos muitas dificuldades, as pessoas estão sofrendo muito. É que a gente não tem uma visão global de tudo que está acontecendo. Imagina aquelas famílias aqui no sudoeste do Paraná, elas estão desesperadas, e elas precisam de consolo. Nós temos pessoas sofrendo nos relacionamentos, nos casamentos, na saúde, pessoas desesperadas nos hospitais, nas ruas, pessoas escravizadas de vícios, que precisam de uma palavra de consolo, uma palavra, uma resposta para as suas vidas. E nós também, diariamente, em vários momentos, como eu tenho vivido, vocês também já viveram, ou vão viver, ou estão vivendo, há momentos que a palavra humana não resolve nada para nós. Há momentos que nós precisamos de um conforto de Deus, um conforto a partir da palavra. Jesus mesmo disse em Mateus 4, versículo 4, quando ele responde ao diabo assim: porque não é de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que falar da boca de Deus, nós temos que falar para as pessoas as palavras de Deus, porque só elas podem consolar a humanidade. Só nas Escrituras Sagradas encontramos respostas. Só nas Escrituras Sagradas encontramos respostas para a morte.
encontramos respostas para a eternidade. Então nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, e veio isso no meu coração. E me lembrei também de Isaías, capítulo 40, o Senhor disse no meu coração isso, e eu sinto, e eu falei, eu preciso falar então disso para a igreja. Isaías 40, versículo 1 e o versículo 2, o Senhor dizendo assim para o seu povo: consolai, Isaías 40, 1 e 2, consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías vai dizer, o Senhor está dizendo que Isaías deveria dizer para o povo: olha, se console, porque o tempo do juízo de Deus sobre vocês já passou, e agora os seus pecados são perdoados. É preciso dizer para as pessoas que existe perdão em Cristo Jesus. É preciso dizer para as pessoas que existe restauração em Cristo Jesus. Então Isaías está dizendo: console o meu povo. E o Senhor falou comigo esta semana enquanto eu orava: console o meu povo, diga para o meu povo que há esperança, diga para o meu povo que há salvação, diga para o meu povo que há uma vida plena, que há um Deus verdadeiro, que é vivo, que está no nosso meio e que se manifesta no nosso meio. Diga para o meu povo que se eles se arrependerem dos seus pecados, serão perdoados. E quando a gente lê Isaías 40, a gente vai para o versículo 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo, as veredas do nosso Deus. Diga para o meu povo também que ele se endireite os caminhos, porque eu estou voltando. E às vezes, quando pregamos, irmãos, somos como uma voz no deserto. A gente fala, é uma sensação. Talvez um dia você vai vir aqui no púlpito pregar também, e alguns talvez já fizeram. É como se estivesse falando num eco no meio do deserto. Parece que as pessoas não estão ouvindo, mas o Senhor diz assim: vai lá e diga para elas, se preparem, preparem o meu caminho. Assim, irmãos, portanto, devemos alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Você deve alimentar os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, com a palavra de Deus. Uma coisa que precisamos reconhecer é que nós falamos pouco da palavra de Deus aos nossos filhos. Quando seu filho era pequeno e você ia deitar, você contava uma história bíblica para ele e orava por ele? Todos os dias você orava por ele e contava uma história da palavra? Irmãos, raramente fazemos isso. Nós precisamos consolar, nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos encharcar a mente da nossa família com a palavra dentro de casa, no dia a dia. Quando nós estamos lutando, sempre diga: glória a Deus, Deus dará, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus tem a resposta. Então é preciso consolar as pessoas com a palavra, porque não há como consolar as pessoas fora da palavra de Deus. Por isso que enquanto eu preparava para falar da volta de Jesus, o Espírito Santo me incomodou sobre isso, e fiquei no versículo 18, e fiquei meditando no versículo 18, que diz assim, a 1 Tessalonicenses 4, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um ministério que é importante na igreja e na vida é o ministério de consolação. Deus quer usar todos nós. Veja o que a palavra diz: consolai-vos, pois, versículo 18, uns aos outros. É um ministério de toda a igreja, que nós precisamos consolar com estas palavras. No contexto aqui, com quais palavras? No contexto aquilo que ele tinha dito antes. E outras vezes ele vai dizer também que nós temos que consolar as pessoas com a palavra de Deus. Agora, o que é o ministério de consolação? Talvez o Espírito já está preparando pessoas aqui para exercer novos ministérios aqui na igreja, então por isso que eu fui levado para falar isso. O que é ministério de consolação? Ministério de consolação, a consolação é a ação do Consolador. O Consolador é alguém que está do lado, alguém que caminha ao lado de outra pessoa para aliviar a sua dor.
Alguém que se aproxima, dá o ombro para alguém para aliviar a dor dessa pessoa. E olha como é maravilhoso esse ministério, porque o ministério de consolação é o mesmo ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo foi nos deixado por Jesus para nos consolar. Dá uma olhada em João capítulo 14, João 14, versículo de número 16, 17, depois do 26. Olha que esse ministério é o ministério do Espírito Santo. João 14, sim, 16, 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha como é precioso esse ministério, como é precioso quando você aconselha alguém, quando você consola alguém na palavra de Deus. Você está operando o ministério do Espírito Santo. É divino isso. Não há nada mais divino do que compartilhar a palavra. Não há nada mais santo e poderoso do que compartilhar a palavra de Deus às pessoas que estão com necessidade. Por isso, irmãos, esse ministério é um ministério importantíssimo também na vida da igreja. É um ministério, vou deixar claro depois, que é o ministério de todos. Jesus diz aqui em João 14, versículo 26, que o papel do Espírito é: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo veio e ele lembrava os discípulos o que Jesus tinha dito. Da mesma forma, a igreja está aqui, operando o ministério do Espírito Santo, relembrando as pessoas o que Jesus disse. Tudo o que ele disse, tudo o que a palavra diz, então nós temos que ser instrumentos para ministrar isso. Então esse ministério é um ministério divino. Quando você aconselha alguém, quando você orienta alguém, quando você ministra no coração de alguém, isso é o mesmo ministério do Espírito Santo. É um ministério de consolo. Também, outra verdade, esse ministério é um ministério de todos. Voltando lá a 1 Tessalonicenses. Um abençoado me traz minha água, olha que minha boca está secando. Está ali, ó. Acho que, obrigado. 2 abençoados. Outro. Obrigado. Amém? 1 Tessalonicenses 4,18 então nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja só, irmãos, aqui ele está falando do ministério de mutualidade. Não é o exercício apenas de um pastor fazer isso. Não é o exercício de um missionário. Não é o exercício de um psicólogo cristão ou qualquer outra pessoa. E é claro que cada pessoa em Cristo tem a sua utilidade. Você pode recorrer a pessoas que possam ser usadas por Deus, mas é um ministério de todos. Várias vezes o apóstolo repete isso. Por exemplo, dá uma olhada, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Mutualidade. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo 14: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Há várias expressões, e não vou citar todas aqui nas Escrituras, que fala que o ministério, esse ministério é de toda a igreja. É claro que às vezes Deus separa pessoas com maior capacidade, um dom mais claro de aconselhamento, mas esse é um ministério para todos nós. Não podemos delegar isso.
Não podemos terceirizar isso. E a igreja por muito tempo, e até o mundo hoje, terceirizou isso. Então, não, o aconselhador é o pastor, ou é a pastora, ou eu sei quem, ou é o psicólogo, ou é o terapeuta, é isso. Não, o aconselhamento é algo que toda igreja pode fazer. Não dentro do aspecto, não estou falando do aspecto profissional, eu estou falando do aspecto da espiritualidade, da orientação para a vida. É algo de todos, e todos nós aqui temos algo para aconselhar. Então Paulo está dizendo que é um ministério mútuo. E é claro que isso exige oração, que exige testemunho, mas é um ministério de todos. Existe confiabilidade, por exemplo, quando você vai aconselhar alguém, você tem que ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que guarda segredos, mas é um ministério de todos, todos podem fazer. Todos devem receber a palavra de Deus na sua vida e compartilhar essa palavra às pessoas que estão ao nosso redor em desespero. Porque alguém do mundo às vezes fala assim, a vida está assim, você fala, é mesmo, né? Está uma desgraça mesmo. É isso que nós somos chamados para falar? Nós temos que aproveitar os ganchos e dizer para as pessoas, existe esperança, existe uma resposta. Irmãos, em nossa volta, ou no ônibus, ou no carro, ou no mercado, ou em qualquer lugar que estejamos, as pessoas estão gritando e falando das suas dores e das suas lutas, e nós temos que pedir que o Espírito Santo, naquele momento, nos traga uma palavra dele, para que a gente possa consolar as pessoas com a palavra de Deus. Todo mundo é chamado para isso. É claro, como eu disse, tem que ter uma coisa que é importantíssima: confiabilidade, saber guardar segredos às vezes. Falando nisso, eu lembro de uma historieta, não é uma história talvez verídica, mas que é muito comum acontecer, de um grupo de pessoas que fizeram um grupo de aconselhamento. Vou colocar um nome aqui, que eram diáconos, né? 4 ou mais diáconos da igreja falaram, vamos fazer um grupo para a gente poder contar das nossas lutas e das nossas dores e orar pelos outros? Aí vamos fazer o grupo. Aí se reuniram ali para orar e começaram a conversar. E o primeiro falou assim, irmãos, já que estamos nesse momento de comunhão, então eu quero confessar a vocês algumas coisas que estão no meu coração, alguns erros que eu cometo. E ele disse assim, eu não sou muito confiável na questão com mulheres e tal, e eu gostaria que vocês orassem por mim. Então, vamos orar por você, irmão. Aí o outro pegou a palavra e falou assim, irmãos, eu não sou muito bom nessa questão de finanças, eu não pago direito as minhas contas, irmão, vamos orar por ele também. O outro disse, irmãos, de vez em quando eu arrisco ali na loteria e tal. E o outro disse, não, vamos orar por ele também, vamos orar por você. E quando chegou no último ali, cada um foi contando os seus BOs, né? Podíamos falar assim. E quando chegou no último, o último falou assim, irmãos, eu tenho algo para confessar também. Eu sou fofoqueiro. Eu não consigo guardar segredo de nada. Acabou o grupo. Então vamos desmanchar o grupo. Vamos desmanchar o grupo. Não, irmãos, a gente precisa ser confiáveis. O que as pessoas compartilham conosco, a gente tem que ficar entre nós. Amém, irmãos? É só para dar uma relaxada aqui, né? Que isso pode acontecer, né? Então, se você é fofoqueiro, não dá para participar de ministério porque vai contar a história dos outros. Mas vamos lá. Precisamos, o ministério é de todos. Pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, regeneradas, que não falem apenas de si, mas falem da palavra. Então é importante isso também, que essa consolação tem que ser a partir da palavra de Deus. Eu não tenho nada para dizer para as pessoas. Por muitos anos, irmãos, as pessoas não entendiam quando eu dizia isso. E eu vou repetir sempre isso. Não pense em tirar de mim coisas humanas. Eu não tenho. Eu sou de alguma forma alguém que quer compartilhar a palavra. E procuro viver a palavra. Então eu só tenho a palavra para dizer, eu não tenho nada para dizer. Há pessoas que vêm e querem uma resposta fora da palavra. Me lembro de uma vez, e isso é uma história real na minha vida, no começo do ministério, lá em Londrina, que vinha sempre uma senhora conversar comigo e queria falar sobre a sua crise no casamento. Uma mulher, uma jovem senhora, e falar das suas crises. Hoje eu não faço muito isso. Eu só aconselho agora junto com a Gleice, ou geralmente aconselhamento nessa área
eu aconselho com a Gleice, eu só aconselho homens. Mas naquele tempo ainda tinha muito isso de ir no gabinete, e eu tinha um gabinete lá, e essa mulher vinha e conversava, falava das suas lutas, as suas dores, o seu casamento, as suas dificuldades. E eu então pegava as Escrituras e lia as Escrituras para ela e dizia assim: olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios, que a mulher deve fazer assim, 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 e falava para ela, 1 hora conversando. E aí dizia para ela: faz isso e Deus vai operar. Chegava na outra semana, vinha ela de novo e queria conversar 1 hora, 2 horas, e conversar de novo. Eu pegava o texto da Bíblia e mostrava para ela. Depois de alguns meses eu não aguentei, eu disse assim: não dá mais. Porque eu disse para ela: você está vivendo aquilo que eu te ensinei, a palavra? Não. Ela queria uma solução fora da palavra, e eu disse para ela com clareza: eu não tenho mais nada para dizer para a senhora, porque o que eu tinha para dizer é a palavra de Deus, não é fora da palavra que vai encontrar a resposta. Então eu digo a palavra e você não quer obedecer a palavra diz exatamente sobre isso: vós mulheres sede assim. Não, eu quero ser diferente. Mesma coisa os homens. Ou se a palavra diz: vós maridos amai as vossas esposas, mas não dá para amar. A Bíblia não está dizendo amai. A Bíblia não está dizendo ame se ela é boa, se é ruim. A Bíblia está dizendo ame a sua esposa. E quando então a pessoa negligencia a palavra, irmãos, aí não há mais nada que dizer para a pessoa. Por isso que o ministério aqui, consolai-vos, Paulo diz: consolai-vos com estas palavras. Nós consolamos as pessoas com a palavra de Deus e as palavras que recebemos de Deus. Ou seja, o Senhor nos faz uma obra em nós, e aí a gente tem que compartilhar essa obra que Deus fez em nós. Dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, que na medida que recebemos o consolo de Deus, nós devemos compartilhar o consolo que temos recebido. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, ele está dizendo que aquelas consolações nas quais já fomos contemplados por Deus, nós devemos consolar os outros. Quem de nós, uma pessoa já não passou um problema difícil de saúde, ou de finanças, ou nos relacionamentos, ele está dizendo: quando Deus te conforta e te consola com alguma coisa, compartilha a tua história. A tua história, e já ouvimos isso várias vezes, a tua história de vida em Cristo te capacita a abençoar as pessoas. Talvez, e é certo, que vocês passem por coisas que eu nunca passei, ou que eu vá passar por coisas, ou tenha passado coisas que vocês nunca passarão. Então, e Deus vem e nos consola, nos orienta, nos conforta. Da mesma forma, então, a gente precisa transmitir essa consolação aos outros. Você já não foi confortado por Deus em alguma situação? Amém, irmãos? E aí você guardou para você e viu alguém passando a mesma luta e não teve coragem de compartilhar? Não é um pecado isso? Não é um pecado isso? Grave. Porque as pessoas eu recebi algo de Deus, Deus me deu um caminho e eu não compartilho com os outros. Por isso o apóstolo Paulo fala: consolai-vos, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A tua história de vida em Cristo vai capacitar você para abençoar muitas vidas. Tem coisas, como eu disse, que eu nem imagino que você tenha passado. Eu estou vendo, por exemplo, nós estamos vendo as lutas que algumas pessoas estão passando. Não vou compartilhar aqui porque está gravando, né? Mas esse dia a Gleice contava, alguém, né, falava da história da irmã lá, e da força e da luta que ela passou, das lutas que ela passou, enfermidade na família, da avó, e depois do filho, do marido, e as lutas, e uma luta com a filha. E são pessoas que passam por coisas muito fortes, e são guerreiros de Deus, que logo quando vier a vitória, ou mesmo no meio da luta, pode ser usado para compartilhar isso.
Isso nos fortalece. Se eu vivo a vida só reclamando, se eu vivo sempre querendo ser confortado, eu nunca serei confortado por Deus. Por que Deus vai me confortar se eu não conforto os outros? Por que Deus vai me dar se eu não compartilho? Deus nos dá para que a gente possa compartilhar. Imagina se Deus me desse palavras e pregações e eu negasse de pregar a palavra, e eu não quisesse pregar a palavra. Deus pararia de dar as palavras, porque nós temos que ser um canal que flui a palavra de Deus na vida de muitas pessoas. Então, irmãos, em essência, o que o Espírito Santo gostaria que eu falasse para vocês, e fugir um pouco do tema, mas ele é abrangente ao tema da volta de Jesus, porque eu estou pensando e nós sabemos que esses dias serão dias difíceis que os homens enfrentarão, pestes, terremotos, tornados. Quem imaginou que ia ter tornado aqui no Paraná? Aquilo que teve lá não foi vendaval, nem ciclone, aquilo chegou no nível de um tornado, 250 km por hora. E outras coisas que vão acontecer. A igreja tem que ser uma igreja aberta para confortar, consolar, trazer explicação para o mundo. Nós estamos perto aí de uma guerra aqui no nosso próprio continente. Iminente. Eu tive um sonho, e eu espero que não aconteça, não sei se é uma visão ou não. Nós aqui no Brasil provavelmente teremos algumas invasões no Brasil. Isso eu tive há 4 anos atrás, e lutas. E vou dizer o que para as pessoas? Nós vamos ter que dizer a palavra. Olha, Jesus profetizou isso: no mundo tereis aflições, mas tendes de bom ânimo, as coisas são assim mesmo. E vamos ter que guardar a palavra no coração, compartilhar com as pessoas. Deus é poderoso, Deus te dará a vitória, arrependa-te. Ou seja, em essência, irmãos, nós temos que usar esse ministério mais vezes. Então incentive os irmãos, diga isso para as pessoas. Esses dias eu fui no mercado de novo, e a pessoa disse, estava nervosa ali. Eu disse: você está sofrendo, né? Estou sofrendo. Estava desanimada. Eu dei uma palavra para ela. As pessoas no mercado, na padaria, em todo lugar, estão desesperadas, precisando que a igreja, você e eu, todos nós, digamos para elas que existe esperança. Ou nós não acreditamos mais? Porque se eu não digo, é que talvez eu não acredite mais que existe esperança. Que eu diga para as pessoas: ore, porque Deus responde às orações. Então, irmãos, em essência, o que eu queria compartilhar com os irmãos é: este ministério de consolação é divino, porque é o mesmo ministério do Espírito. Este ministério de consolação é para toda a igreja, todos nós devemos fazer isso. Esse ministério de consolação é um ministério de compartilhar o que temos recebido do Senhor. Você não vai dar nada de si mesmo, você vai dar apenas o que você tem recebido de Deus, compartilhar o que você recebeu de Deus. E mais essencialmente ainda, esse ministério é baseado na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus no seu coração? Viva essa palavra e compartilhe. Agora, a gente, para compartilhar, tem que viver. Se a gente diz assim: olha, irmãos, ore, porque Deus vai te responder, você tem que ser uma pessoa que ore, ou pelo menos busque fazer isso. Nós temos que viver a palavra e compartilhar a palavra, porque quando a nossa boca fala o que sai da boca de Deus, a nossa boca fala de Deus. E as pessoas não precisam mais de Eliseu, ou de Irineu, ou de Florisbela, ou de Oswaldir, ou de qualquer um de nós. As pessoas precisam mais do que? De Deus. Então a gente tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, usa-me como a tua boca. E as Escrituras Sagradas estão aí, por enquanto, e a gente tem acesso a elas. Leia e viva a palavra e compartilhe a palavra. Esse ministério é maravilhoso. Eu termino aqui com uma história, uma outra história do meu ministério, que o ministério de consolação, a gente às vezes vai consolar os outros e a gente sai consolado. Tinha uma irmã em minha igreja, no começo do meu ministério, lá em Londrina. Ela, posso falar porque ela já é falecida e eu conheço as filhas, e as filhas sempre estou dando testemunho dela. Inclusive a penúltima música que eu fiz, a Cordeiro de Deus, eu fiz uma homenagem póstuma a ela. Era uma mulher de oração, que orava por minha vida, por meu ministério. Elas se uniram ali em 3, 4 irmãs, e elas oravam todos os dias pela minha vida, a vida da Gleice, por nosso ministério. E essa irmã ficou com câncer agressivo.
E ela começou a ser transformada e ficou muito doente. E todos nós ficamos tocados, porque era uma mulher de Deus, uma mulher que mexia com a gente, com o coração da gente, com as filhas, e até hoje é uma mulher em memória, é uma mulher que todo mundo, quando fala dela, glorifica a Deus. E eu comecei como pastor, eu tinha perto de 30 anos, eu tinha que visitá-la, eu tinha que chegar lá, falar para uma mulher de Deus e consolar o coração dela. Algumas vezes que eu fui falar para ela e consolá-la, eu saía de lá, ela me falava cada coisa, ela me falava da graça de Deus, do amor de Deus, de que Deus tem controle sobre todas as coisas, e eu chorava. Eu ia para consolar e saía consolado. É essa troca, quando você vai falar com alguém, você vai sair abençoadíssimo, você vai consolar e ser consolado. É claro que ela ouvia as minhas palavras, as minhas pregações e foi crendo, e nós fomos então crescendo nesse consolo. E a experiência que nós tivemos com ela no leito ali no hospital em Londrina, ela já nos últimos momentos, o médico me chamou e falou assim: fala para a família que ela vai partir daqui a pouco. Mas ela estava consciente ainda. E eu fui no leito dela e falei: irmã, e ela estava, fala pastor, a senhora sabe que chegou a hora? Ela: eu sei, estou pronta. Nunca mais eu esqueço isso. Nunca mais eu esqueço isso. E aí vieram os médicos, deram o paliativo e ela partiu. Então, irmãos, compartilhe de Deus, compartilhe as experiências de Deus, fale de Deus na vida das pessoas. Eu quero encerrar com um texto agora. Eu falei que ia encerrar com a lição, mas vou encerrar com um texto. Mateus 23. Mateus 23, versículo 37 a 39. Jesus queria consolar Jerusalém, mas ele vai dizer assim: mas Jerusalém não queria. Porque às vezes você quer consolar alguém, o Senhor quer consolar alguém, mas a pessoa não quer. E Jesus falou assim, Mateus 23, a partir do versículo 27. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes Deus quer nos reunir debaixo das asas, cuidar de nós, mas nós não queremos. Nós insistimos para viver do nosso jeito. Nós não aceitamos os conselhos e o consolo da palavra. E tornamos como Jerusalém, que mata a palavra profética, que acha uma explicação para quando o profeta, o pastor diz uma coisa, mata a palavra profética e não aceita o conselho de Deus. E Jesus disse assim para eles: que triste é a situação de vocês. Ele continua falando a partir do versículo 18: eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora e já não me vereis, até que venha a dizer, benditos o que vem em nome do Senhor. Irmãos, não negligencie a palavra, não negligencie um conselho. Se um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém te diz uma coisa, procure viver aquilo. Deixe Deus te abraçar, deixe Deus te abraçar, deixe Ele te juntar debaixo das asas dEle. Deus quer nos consolar, e Deus não tem outra forma de nos consolar, irmãos, senão pela palavra dEle, a palavra do Espírito. Não adianta ficar procurando respostas nos homens, não adianta buscar soluções e outras coisas, quando a palavra de Deus é a resposta que nós precisamos. Você tem deixado Deus te consolar, ou você tem sido rebelde? Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor.
e diga: Senhor, eu aceito o teu consolo, eu aceito o teu cuidado. Talvez, irmã, você esteja sofrendo, precisa de consolo, mas não se quebra, não se arrepende, não se humilha. Você precisa dizer para o Senhor: eu estou cansado, eu estou cansada, Senhor. Eu estou machucado, Senhor. Me consola pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E na medida que Deus te consolar, console os outros. Lembra das feridas que Deus te curou. E faça ataduras em outras pessoas. Talvez entre nós existam pessoas que estão próximas de pisar no abismo e cair no inferno. Diga para elas que existe esperança. Declare a palavra, irmãos, a tempo e fora de tempo. Não se preocupe se você vai ser taxado de fanático ou coisa parecida. Declara a palavra de Deus. Diga e digamos à humanidade que só há um caminho e uma verdade, uma vida, que é Jesus. Diga às pessoas que se elas não se arrependerem, infelizmente irão para o inferno, mas existe a esperança de uma vida eterna. Console, irmãos, console as pessoas. Consolemos uns aos outros com a palavra de Deus.